From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação para continuarmos a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 18. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 18. Como eu disse, o capítulo 16, 17, 18 e 19 são capítulos mais curtos, né? Então a gente tem uma programação mais reduzida, mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando quase no capítulo 20, a metade do livro de Êxodo meditado até agora, e o capítulo 20 ele vai marcar a entrega dos 10 mandamentos. Nós vamos ser muito abençoados ainda a partir desta programação. Irmãos, a palavra de Deus, ela é sempre mostrada para a hora presente. Guarda isso no seu coração. A palavra de Deus, ela é sempre mostrada na hora presente. O eleito de Deus, o escolhido de Deus, quando ele entra em contato com a palavra manifesta aquilo que ele é, a sua verdadeira natureza. Às vezes ele não está vivendo na sua natureza verdadeira, ele está vivendo numa natureza religiosa, fazendo parte como membro de igreja, assim como nós vemos lá em Atos capítulo 8, do verso 26 ao 39, aqui Felipe e o eunuco etíope ali. Deus, o anjo do Senhor, mandou Felipe ir até ali, para a banda do sul, e ali ele encontrou aquele eunuco lendo, né? Estava lendo ali, e Felipe perguntou, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele era um homem religioso, temente, e chegou para ele a hora de ver a palavra da hora, não a palavra do passado, mas de ver a palavra da hora. Chegou esse momento de ver a palavra da hora. E aí Felipe pergunta para ele, entendes o que lê? E ele disse, como poderia entender se alguém não me ensinar? Em outras palavras, depois você lê lá, né? Se alguém não me ensinar. E aí Felipe foi ensinando, né? Foi ensinando para ele, falando daquele capítulo de Isaías, e ele foi explicando para aquele eunuco, e Deus foi revelando então para ele a mensagem da hora. E quando ele foi revelado na mensagem da hora, ele viu que já não eram 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, mas era um Deus por nome, Senhor Jesus Cristo. E ali ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Então vamos ler Êxodo capítulo 18, do versos 13 até ao verso 27, que diz assim: No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: O que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você.
Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensina-lhes o estatuto e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a você, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo e causas graves traziam a Moisés e toda a causa simples eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para a sua terra. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Moisés estava agora cuidando de todo aquele povo que Deus o havia ordenado para tirar do Egito. Todas as questões eram levadas para o profeta. O profeta, ele é o ponto final de qualquer assunto. Então, quando havia ali alguma discussão, o povo ia até Moisés para consultar a Deus, porque o profeta é a boca de Deus para o povo. O profeta é a mensagem da hora para o povo. Ele mostra a vontade de Deus no tempo presente. Ele acaba com toda a confusão. E o povo ia até ali, para que Moisés pudesse consultar a Deus. Então eles tinham uma questão entre um e outro, e Moisés julgava, porque ele falava para eles, olha, faz assim e assim. Ele tinha conhecimento dos estatutos de Deus, das suas leis. Então Moisés, tendo isso que ele recebeu de Deus, os estatutos e as leis de Deus, ele aplicava ao povo que ia até ele com qualquer questão. O profeta é o ponto final em todas as questões. Por isso que aonde não tem profeta, o povo se corrompe. Onde não há profeta, há confusão. As pessoas ficam confusas. E aí o sogro de Moisés, observando essa cena, dali do povo, e Moisés o dia todo, o povo cansado, ele deu um conselho. Verso 19, ele deu um conselho para Moisés, para que então aquela carga fosse dividida. Ele fala, chama eles, ensina os estatutos, ensina as leis, façam com que conheçam o caminho que deve andar. Um profeta, ele recebe a mensagem de Deus, e aí ele vai e ensina, ele prega aquela mensagem para o povo de Deus. Logo Deus opera no coração e chama, levanta alguns homens para que também possam levar a mensagem, possam também divulgar esta mensagem. Como isto é lindo, e como esse quadro ele se repete hoje no nosso meio. Deus mandou também uma mensagem profética para nós e levantou homens que não se envergonham dessa mensagem, mas são os cultos para esta mensagem. Não importam se são ridicularizados, não importam se são motivos de risada, se são chamados disso ou daquilo, mas eles se colocam ao lado da mensagem, custe o que custar.
Agora, não era qualquer tipo de homem, meus irmãos, que era chamado. Vocês observaram aqui? Não era qualquer tipo de homem, não. Não era qualquer tipo de homem. Observa, verso 21, capítulo 18, verso 21. A ordem que foi dada para ele foi dada, né? O conselho que foi dado para ele, não a ordem, melhor dizendo, foi que esses homens eles tinham que ser capazes, eles tinham que ser temente a Deus. Olha só, homens temente a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Ó Deus Todo-Poderoso, se hoje nós também tivéssemos o mesmo critério antes de colocar um homem à frente do povo, o homem tem que ser temente a Deus, ele tem que amar a verdade, custe o que custar, não importa o preço, tem que amar a verdade. Os apóstolos amaram a verdade, foram perseguidos. Hebreus 11 está cheio de testemunho de filhos de Deus, de heróis da fé que amaram a verdade e odeiam a corrupção. O que é a corrupção? A coisa suja. O que é uma corrupção? Corrupção é coisa suja. Nós não queremos. Corrupção fala de suborno, de fraude, de apropriação indébita. Se apropria de coisas que não são deles para ganhar dinheiro. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem homens ainda capazes de se posicionar e levar para o povo a mensagem revelada. Homens que amam a verdade, que odeiam a corrupção. Então ele dá esse conselho para Moisés. Então que esses homens iam julgar as causas pequenas e as causas maiores seria levada para Moisés. Mas observem que antes disso, esses homens eles iam ser instruídos por Moisés. Moisés ia instruir esses homens nos seus estatutos, nas suas leis, nas obras que eles deveriam andar. Ele ia ensinar isso para o povo. Não era de qualquer maneira. Esses homens não foram levantados para trazer a sua própria doutrina, não o seu próprio entendimento da coisa. O problema hoje é que cada um quer trazer o seu próprio entendimento. Cada um quer dar a sua opinião. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas não tem o absoluto. Aquele povo, irmãos, estavam descansados no absoluto. Quem que era o absoluto para eles? Moisés, o profeta, porque ele tinha a mensagem de Deus, e essa mensagem era em demonstração de poder. Eles tinham visto Deus operando no ministério de Moisés, Deus operando os seus milagres. Então o povo sabia onde eles podiam recorrer, eles sabiam onde eles podiam ir, eles sabiam onde estavam firmados, eles não estavam em confusão, porque eles tinham um profeta no meio deles, um profeta com uma mensagem enviada de Deus. E hoje também nós temos recebido uma mensagem enviada de Deus, direto do céu para as nossas vidas. Você está recebendo essa mensagem agora, que é vida para você. Profeta de Deus para esta era, William Marlon Branham, na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, ele fala assim: como Jetro disse a Moisés, ora, você não pode atender a todos eles, e Deus colocou anciãos ali, 70 deles, e tomou do espírito que estava em Moisés, e o colocou sobre aqueles 70 anciãos, e eles profetizaram, e isto não enfraqueceu Moisés nem um pouco. Moisés, irmãos, não estava preocupado em perder a liderança. Não, ele não estava preocupado com isso não. Ele viu que aquele conselho que ele recebeu era de Deus. Ele não estava preocupado em perder, não. Ele não enfraqueceu nem um pouquinho.
ele tinha o mesmo tanto de profecia em si, como ele tinha antes deles tirarem do espírito dele para profetizar. Vem, ele simplesmente se separou e disse: agora, Moisés, deixem julgar as coisas pequenas, mas quando chegar nas coisas maiores, você entra com eles e os ajuda assim. Esta foi a maneira de Deus lá atrás, e esta é a maneira de Deus hoje também. Ele tem enviado esta mensagem, ele tem tirado o povo da confusão, tem mostrado para eles a sua verdade. Que nós possamos levar esta verdade dentro dos nossos corações e que Deus possa te fortalecer e que você possa também reconhecer este absoluto na sua vida e estar posicionado com toda a palavra de Deus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.